Oiê, bem-vindos ao podcast Não Culpe os Astros. E, primeiramente, antes de tudo, antes de começarmos, vou pedir pra vocês pagar um pedágio, porque eu preciso que você me ajude a engajar um pouco mais aqui o podcast. Então, se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreva no meu canal. E se você tá ouvindo pelo Spotify, eu peço pra você, então, avaliar o podcast com 5 estrelas e enviar pra um amigo, se você gostou do assunto e acha que alguém vai se identificar. E a segunda coisa é tire o seu sapato, porque estamos na minha cama. Pra quem tá assistindo aqui, vendo, eu gravo aqui do meu quarto. Todo estilizado, com luas e sóis. Acho que não dá pra ver tudo aqui. Mas enfim, vamos lá então hoje pro nosso episódio, que é: o que você parou de fazer pra parecer adulto? O episódio de hoje vai ser mais sobre criatividade e hobbies. Eu falei num outro episódio sobre hobbies, e que na verdade ele é uma permissão pro adulto. É como se fosse uma palavra bonita pro adulto dizer que tá brincando. A gente usa a palavra hobbies pra brincar, né? Só que é uma coisa assim que não é tão infantilizada como dizer que a gente tá brincando. Mas basicamente hobby é brincar, adulto brincar. Porque criança não... A gente não fala que criança tem hobby, geralmente ela tá brincando com alguma coisa. E eu tava trazendo aqui, eu fiz um roteirinho aqui interessante, e veio muito na minha pesquisa sobre o Pequeno Príncipe, e também veio muito na minha pesquisa sobre o Peter Pan. Se você sabe, né, que o Peter Pan tem aquele menino que não queria crescer, não queria nunca ficar adulto. E aqui do Pequeno Príncipe, perdão, a gente tem aqui uma frase que eu achei bem interessante que diz assim: todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Eu acho que quando a gente chega na vida adulta, a gente só quer pensar no corporativo, em conseguir monetizar, em conseguir ganhar dinheiro, em conseguir um conforto, só que a gente esquece da outra parte, que é a gente também ter o lazer. E também termos uma forma de se sentir bem. Não adianta a gente só performar. Então, basicamente, a gente fica toda a nossa vida adulta querendo performar, querendo ganhar dinheiro, querendo uma troca de todo o nosso esforço. Só que o hobby vem aí um pouco contra isso, porque parece que se a pessoa tem um hobby, ela não vai ganhar dinheiro com isso, e vai estar perdendo tempo. Só que eu acho muito pelo contrário. Eu acho que te dá mais tempo de vida. A gente também levar a vida mais leve. E outra coisa, os hobbies, né? Eles são uma forma de você também poder treinar o seu cérebro pra ser mais criativo. Ah, mas eu trabalho num banco. Por que eu preciso ser mais criativo? Eu preciso ser bom em vendas, em performance, em números. Gente, todo mundo precisa ter uma criatividade. Todo mundo, em qualquer área que você vai trabalhar, você precisa ser criativo. Por quê? Bom, por exemplo, você precisa ser bom em vendas, em performance. Mas você não precisaria ter uma criatividade para ter outras estratégias para o seu trabalho? Ou se você é advogado, você não precisa ter a criatividade para conseguir levar o seu caso de uma forma mais... Que nem a mesma coisa da estratégia, você precisa ser mais estratégico. A criatividade não é só uma brincadeira, e ela não é uma perca de tempo, ou ela não é usada apenas por artistas. A criatividade precisa ser utilizada no nosso dia a dia. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente vai desenhar, a gente canta, a gente faz tudo sem se importar com as coisas que, por exemplo, eu vou desenhar, eu desenho sem estar bonito, eu só desenho. Eu vou cantar, mesmo não cantando bem. E na vida adulta, a gente deixa de fazer essas coisas. Eu não canto bem, então não vou cantar. Eu não desenho bem. Eu não sei dançar, eu não vou dançar porque eu não sei. Só que quando a gente é criança, a gente não tá nem aí. E como é muito mais feliz quando a gente é criança e não tá nem aí pros outros. E falta muito isso, sabe? O adulto, ele deixou de fazer as coisas porque ele diz que não sabe. Todo mundo sabe. Mas o seu jeito. Não quer dizer que você dance mal, que você não saiba dançar. E outra, quem disse que dança mal? Talvez dança um estilo mal. Mas se você inventar uma dança, aí eu tenho certeza que você vai... Pra sua invenção vai ser muito bom. Então é isso que eu tô querendo trazer. Que também, a gente, quando é criança, somos acostumados a fazer coisas e ter hobbies. E que não nos importamos com como vai sair aquilo, sabe? E quando adulto a gente acaba vendo que não é pra nós isso, e acaba realmente não fazendo. E também, uma outra coisa é que hoje em dia as pessoas terem hobbies, elas parecem que tá sendo infantil, ou tá sendo uma perca de tempo, ou passou da idade, ou também, o que vão pensar? Mas você tá vendo que você tá perdendo muito da sua vivência também. Você tá só vivendo pra trabalhar? Tá vendo que você tá perdendo a magia? Tem uma frase que quando eu tava pesquisando um pouco sobre esse assunto, criando aqui o meu roteiro, apareceu uma frase de Peter Pan que dizia bem assim. Peter Pan pergunta pra mãe: por que você não voa, mãe? E a mãe diz: porque eu cresci, meu amor. Então, eu acho que parece assim, né, triste, mas é muito normal. Por que a gente não voa? Porque a gente cresceu. Essa é a sua resposta? Você tá vendo que você tá deixando de viver algumas coisas porque você cresceu, você quis... Na verdade, você quis virar adulto, mas o que você tá deixando de fazer pra parecer adulto? A gente, no fundo... Eu tenho uma vez eu vi uma frase que diz assim, quando a gente faz aniversário, por exemplo, eu vou fazer meu aniversário de, sei lá, 30 anos.
Não tenho essa idade, tá? Já passei disso. Mas eu vou fazer meu aniversário, vou falar minha idade. O meu próximo aniversário é 34. Vou fazer meu aniversário de 34 anos. Mas eu tenho dentro da idade de 34 todas as outras idades que eu tive. Eu tenho dentro da minha idade a pessoa dos 25, ou a pessoa dos 22, que eu vou fazer o intercâmbio, a pessoa dos 18, que passou na faculdade, a pessoa dos 7 anos que começou na escola, a pessoa do. Sabe? Vocês têm todas as pessoas que você já foi dentro de você. Então, você não é. Você não é totalmente adulto. Você tá entendendo? Não sei se vocês estão conseguindo raciocinar comigo que você precisa entender que você tá tentando deixar de fazer coisas pra parecer adulto. Só que você também precisa ter esses momentos pra poder exercitar a sua arte, a sua criatividade, ter um lazer e não só pensar na performance. E quantas outras coisas a gente para de fazer porque a gente associa a maturidade à perca de tudo isso? Porque você tá sendo mais adulto você acha que tá sendo mais adulto por não ter hobbies? Por que você acha que você é mais adulto de uma pessoa que tem muitos hobbies? Eu acho que ser adulto não é a mesma coisa que ser maduro. Adulto, pra mim, é a questão da idade. Eu tenho uma idade depois dos. Dizem agora que é depois dos 24 anos, eu acho que é adulto, que diz que até os 24. Agora eu vi que saiu uma pesquisa, que uma vez era a partir dos 18 que a gente era adulto. Mas fizeram uma outra pesquisa que ainda era muito jovem pra ser adulto. Então acho que era a partir dos 24, 25 anos que você de fato é um adulto. Então, você acha que depois dessa idade você é um adulto? Ok. Você pode ser por causa da parte da idade, mas você é maduro? E por que você acha que ter hobbies não deixa você mais maduro? Pra mim, você ter hobbies e ter uma organização do seu tempo, você saber que hobbies é uma coisa importante pra sua vida, te torna muito mais maduro do que você evitar fazer coisas achando que você tá perdendo tempo, porque você não tá ganhando dinheiro com isso. Eu vi que muitos adultos, eles aprenderam a censurar a criatividade deles. Olha quanta gente deixou de dançar, de pintar, de cantar, de fazer qualquer coisa, porque achava que aquilo não ia ter nenhuma habilidade. Porque você, por exemplo, não sei se você já fez isso, mas por que você largou a sua aula de dança? Por que você largou a sua aula de pintura? Ou a sua aula de cerâmica? Ou enfim, qualquer coisa que você achava que não tinha utilidade? Porque você achou que realmente não tinha utilidade? Porque você achou que tá perdendo tempo, em vez disso você poderia estar fazendo, não sei, um curso a mais na internet de um guru que tá vendendo pra você? Você acha que isso vai ser mais... Não digo que não seja um conhecimento ter mais cursos, mas você acha que usando esse seu tempo de lazer e um tempo mais ocioso pro seu cérebro, de ficar pensando em performance, não vai ser melhor pra você no futuro? Eu acho que você precisa pensar um pouco melhor em retomar algumas aulas aí da sua vida. Eu notei que a gente começou a transformar tudo em muito desempenho. Os hobbies tiveram que virar renda extra. Eu gosto de fazer... por que você não faz isso e vende? Eu lembro que quando eu comecei o curso... eu comecei a fazer crochê. Me interessei por um crochê, foi um hiperfoco meu que aconteceu na minha vida. E comprei agulha, vi muitos vídeos, comecei a ver. Gente, eu não terminei nenhuma peça. Não ficou pronto nada, comecei milhares. Coisa de hiperfoco, tá? Vocês vão me conhecendo. Mas, basicamente, eu fiz tudo aquilo, fiz todo esse universo, assisti vídeos e tudo. Mas eu realmente senti, e vendo o quão difícil é fazer algo tão artesanal, que eu disse pra mim mesma, Roberta, isso você não vai monetizar. Não se invente de querer vender, não vai. É uma coisa difícil, você vai pirar. É uma coisa que você tem que fazer pra você. Então eu queria fazer blusinhas pra mim. Fiz? Não fiz. Ainda bem que eu não me inventei de monetizar, porque ia dar tudo errado, né? Ia ser um negócio a mais que eu ia criar. Mas foi legal. Porque eu aprendi uma habilidade nova. Eu tirei do meu cérebro, da minha cabeça, que aquilo teria que ser algo perfeito. Porque eu não ia vender. Então o legal disso, pessoal, é que vocês podem ver que as coisas que vocês não fazem bem não necessariamente precisa ser boa pra você se divertir. Você pode fazer uma coisa muito ruim e você não tá vendendo isso. É isso que eu queria trazer. Que você pode ter um hobby que você não é tão bom, mas se permita fazer coisas que você não seja bom. Você não vai precisar viver disso. A não ser que você queira depois ame o que tá fazendo, saiba que não tá, né? Você perceba que não faz muito bem e precisa se especializar e quer vender. É outra história. Mas o que eu digo é de fazer coisas que você assuma que não faz bem, tudo bem. Você não vai estar dependendo disso pra viver, pra comprar alimento, pra sobreviver, pagar suas contas. Você só tá fazendo isso pra se divertir. Eu vi uma frase aqui da Sociedade dos Poetas Mortos que diz o seguinte: medicina, direito, negócios e engenharia são buscas nobres e necessárias para sustentar a vida. Mas poesia, beleza, romance e amor são os que nos mantêm vivos. Vocês vejam o peso dessas palavras. Pra mim é algo que, por exemplo, qualquer profissão é muito necessário, senão não existiria. Mas as coisas que também não são profissões são os que realmente dão sentido pra nossa vida. E talvez justamente aquilo que essa parte de desenhar, cantar, escrever, fotografar, pintar, não são distrações. Elas são aquilo que impede da vida ser algo que seja só sobrevivência. Então, a arte, os hobbies, a criatividade, elas impedem da vida ser uma lista de tarefas. Quantos hobbies você abandonou porque não eram produtivos? E quantos momentos de felicidade foram embora junto com eles?
Eu acho que isso diz tudo. E uma coisa muito importante é que você também não precisa estar o tempo inteiro pensando em, eu preciso então, qualquer brecha, eu preciso estar fazendo alguma coisa ou algum hobby. Eu não tô falando que necessariamente você precisa estar sempre fazendo algo. Por quê? Eu disse pra vocês que sim, os hobbies ajudam a ter mais criatividade. Só que já notaram que quando a pessoa que trabalha com criatividade mesmo, quando precisa ser criativa, ela não consegue? Ela fica pensando em matutando, por quê? Ela não vem quando a gente necessita ser criativo. Vocês já ouviram falar do. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo que explicava sobre o shower effects. Já notaram que vocês têm algumas ideias tomando banho? Porque vocês estão ali tomando banho e não estão pensando em nada, ou estão pensando em tudo, né? Mas vocês não estão tentando produzir. É diferente quando vocês estão sentados na frente de um computador, tentando pensar em algo legal, alguma ideia nova. Quando vocês estão tomando banho, vocês estão pensando na rotina, na vida e tal, mas não estão pensando em ser criativos, porque não é o lugar, não seria o lugar para vocês serem criativos. Só que é justamente aí que chega a ideia. Num banho, dirigindo, ficar olhando pro nada, vendo um filme, lendo um livro. Em certos momentos que você não tá querendo ser produtivo, é que de fato vem as ideias, vem aqueles insights que a gente precisa quando precisa. Pode acontecer nesses momentos. Só que você precisa se nutrir também desses momentos. Você precisa desse tempo do trabalho. Você precisa se permitir ter esse lazer. Então, tomando banho, viajando, tudo isso vai te trazer mais inspirações. Por que os hobbies importam? Aqui diz assim que existe uma ideia estranha na vida adulta que os hobbies são uma recompensa. Que primeiro a gente teria que trabalhar, a gente teria que produzir, resolver tudo. E depois, quando sobrar um tempo, a gente faz algo por prazer. Só que a gente entendeu isso tudo ao contrário. Não é tão assim que acontece, porque como eu disse, a criatividade ela não vai nascer quando a gente de fato precisa ser criativo. Olha, nós vamos fazer uma reunião às 3 da tarde porque a gente precisa ser criativo e criar algo. Geralmente, assim, vocês já notaram que quando vocês trabalham com algo, né, nessa parte criativa, às vezes acontece de fazer, por exemplo, aquele brainstorm, que as pessoas entram numa reunião e tentam falar um monte de palavras, ideias e coisas assim, sem julgar, que aí vai sair algo. Eu não sei, mas todos os brainstorms que eu participei nunca deram em nada. Por quê? Porque a criatividade ela não vai nascer quando a gente vai de fato querer ser criativo, só que ela nasce quando a mente tem algum espaço pra explorar, que é quando a gente tá fazendo outras coisas. E não naquela reunião marcada às 3 da tarde com toda a sua equipe. É muito doido, porque você nota que o hobby parece distante do trabalho. Ele parece algo assim, que nem eu falei, geralmente a gente usa ele como uma recompensa. Só que muitas vezes é ali com os hobbies que a gente treina as nossas habilidades mais importantes. Todo mundo precisa ter criatividade. Um médico precisa também ter criatividade. Como é que ele vai atender uma criança que tá chorando muito e que ele não consegue tirar o sangue ou fazer injeção ou explicar alguma coisa? Ele precisa ser criativo. Já notaram? Eu já vi vídeos, por exemplo, de pediatras que precisam, né, fazer um atendimento, ou até dentistas. Eu já vi muito disso. Dentista que precisa atender a criança e a criança tem muito medo da cadeira do dentista e tal. E esses médicos, eles usam a criatividade deles pra acalmar e tornar aquela experiência muito boa. Isso conquista a criança, que daí conquista os pais, que daí os pais vão voltar e vão sempre levar naquele doutor, porque daí ele que é um bom. E entenderam que ele tá usando a sua criatividade pra poder fazer o seu trabalho bem, conquistar o seu público e ainda fidelizar. Que é muito do que a gente precisa e busca quando a pessoa trabalha com vendas, por exemplo, de querer isso, conquistar o seu público, fidelizar. Tá notando que isso é o que precisa, ser criativo? Não é só tu ter um produto bom ou um serviço muito bom. Como é que você faz esse atendimento, essa performance sua? Agora, antes de finalizar o episódio, eu preciso fazer uma pergunta pra você refletir. Se a criança que você foi, ela aparecesse hoje na sua frente, o que ela iria estranhar de você? Seria o seu trabalho? A sua idade? Ou o fato de você ter parado justamente aquilo que fazia os seus olhos brilharem? Se a sua criança interior visse você agora, que você talvez amava espaço, você queria ser astronauta, e hoje você acha que é a coisa mais balela do mundo, é a coisa mais, é um sonho. Só que você mesmo adulto nunca se interessou, por exemplo, por astronomia, nem que seja estudar por prazer, ou saber algo como é que funciona, enfim, ou ler sobre. Ela não iria estranhar? Ela iria estranhar, talvez, que o seu trabalho hoje ia ser, sei lá, vou chutar aqui, advogado, arquiteto, engenheiro, dentista, sem ter nenhum contato com o sonho que você tinha na infância? Eu não sei, mas eu, particularmente, se eu não tivesse seguido algumas coisas que eu faço hoje, por exemplo, esse podcast aqui, eu vejo que hoje eu estaria dando orgulho pra minha criança interior. Minha criança interior ali, a minha criança de muitos anos atrás, ela queria ser atriz de novela mexicana. Sim, gente, novela mexicana. Adorava assistir novela mexicana, então esse era o meu foco. E cantora. Estou aqui com um microfone que não é nada cantando nenhuma música. E não estou sendo atriz aqui, mas trabalho com conteúdo. Então,
eu não deixei tão de lado aquilo, sabe? Eu fiz muitas coisas durante a minha vida que dariam. Eu fiz aula de música, eu fiz aula de teatro, eu não deixei morrer aquilo que os meus olhos brilhavam quando eu via quando era criança. E ainda até hoje, é lógico, às vezes a gente é obrigado a seguir outros sonhos por causa de, enfim, ai, como é que eu vou ser astronauta, né? É difícil e tal. Beleza, mas se isso era tão importante pra você quando era criança, é porque tinha um motivo. Por que que você não levou isso como um hobby? Por que que você perdeu totalmente o contato com aquele sonho? Acho que se você seguisse, pelo menos estudando, tendo um contato com algo que você sempre sonhou, você ia ter mais felicidade, mais alegria no seu dia a dia, porque você não ia ter abandonado totalmente o seu sonho de criança. Ah, eu queria muito ser jogador de futebol. Eu vejo muita gente hoje que até hoje joga futebol com os amigos, que não largou. É isso que eu me refiro. Por que que você largou totalmente aquilo que deixava os seus olhos brilhando? Então, eu queria saber, e eu quero que você faça a reflexão. Veja o que que a sua criança interior hoje veria em você e estranharia. Pra ver o que que você responde. O mundo não precisa de pessoas mais produtivas. O mundo precisa de pessoas mais vivas. Chique, né? Nossa! Adoro esses finais assim, ó. Que a pessoa chega a suspirar. E é isso, gente, pro nosso episódio dessa semana. Foi uma correria que vocês não têm noção. Era pra eu ter gravado esse episódio 2 dias atrás, então eu estou gravando super em cima da hora, mas eu não quero desistir do meu podcast. Tô fazendo de tudo, dando os meus pulos aqui pra conseguir encaixar tudo, mas tá dando certo. Porque é uma coisa que eu gosto, eu me expresso e falo coisas que eu amo. Então, dificilmente em outros lugares a gente não consegue se expressar e falar coisas que ama. Então, eu gosto de ter um espaço seguro em conseguir trazer alguns pensamentos e coisas interessantes aqui com vocês e que espero que também ressoem pra vocês. Quis fazer essa reflexão da criatividade dos hobbies porque eu sinto que isso é uma coisa que eu gosto muito e defendo que você tenha. Eu gosto e eu faço. Eu sou a hobby dos hobbies, né? Tem gente que fala os hobbies da hobby. E realmente, de fato, é uma coisa que eu defendo muito. Não vou dizer que eu não tenho hobbies, porque eu sempre tive. E sou muito adepta a isso. E eu espero que você também tenha. Se você não tem, espero que depois do episódio compre uma agulha de crochê, ou um microfone de karaokê, ou qualquer coisa que você possa fazer de diferente pra você poder sair dessa vida de trabalho, casa, casa, trabalho, tá? Conto com você nessa jornada. E obsessão da minha semana. Olha, gente, ontem pintei meu estúdio. Eu tenho um estúdio de tatuagens, ontem pintei, estou querendo alugar ele nos próximos dias. Eu não tenho tendo muito tempo pra trabalhar nele. E cada vez mais eu tô trabalhando remoto, ele fica parado e foi um investimento grande que eu fiz alguns anos atrás. Não quero deixar isso parar. Então, minha obsessão estava sendo fazer uma reforminha nele. Estou pintando. Difícil, gente, complicado. Mas bora. Comecei a pintar, falta fazer. Ainda falta. Tem umas partes que são altas, eu sou baixinha, né? 1,5 m, então fica complicado, mas bora, vamos lá. Outra coisa que estava também pensando aqui é que ainda estou tentando me livrar dessa crise existencial, então essa é uma outra obsessão. E a minha outra obsessão é que essa semana tem feriado. Vou trabalhar? Vou, mas só em sentir que vem um feriado é tão bom. Acho que é isso, eu falei algumas coisas meio aleatórias aqui pra falar das minhas obsessões, mas é basicamente isso que eu tô fazendo nesses últimos dias. Minha outra obsessão era finalizar esse meu episódio aqui, fazer ele, e tá sendo entregue, gente. Se tem algum dia que eu vou atrasar, no outro dia vai ter, mas estou aqui. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam na sua aula de dança, por favor. Ou escolham um hobby que vocês gostem, usem a sua criatividade em qualquer área da sua vida, porque eu tenho certeza que vai mudar muito enfim, o seu trabalho. E também o seu gosto de fazer as coisas, sabe? Vocês vão sentir que vai ter um impacto bem melhor. E obrigada por estarem aqui. Espero vocês na próxima semana. Se inscrevam. Um beijo. Tchau!